Olá galera, tudo bem? Estamos aqui hoje para falar de um assunto muito importante dentro da geografia. A gente vai estar conversando hoje um pouquinho sobre população brasileira. Mas antes, sou o professor Ismael Iris, da Escola de Tempo Integral São José. Então, como havia dito, a gente vai estar falando sobre essa população. A população brasileira, ela é infelizmente mal distribuída dentro do território brasileiro. Nós somos um país populoso, mas porém um país não povoado, certo? Populoso em determinada faixa do território brasileiro e algumas faixas do território brasileiro a população não é tão enorme, Então eu queria mostrar para vocês alguns slides. A gente vai estar falando um pouquinho sobre cada ponto da população brasileira. Sabemos nós que somos o quinto país mais populoso do mundo. Ficamos atrás da China, da Índia, Indonésia e os Estados Unidos. E os estados brasileiros com um índice maior de população, aqui no Brasil, são o estado de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Distrito Federal e Bahia. Bem, isso a gente vai ver mais um pouquinho adiante, certo? Então agora a gente vai estar mostrando para vocês alguns slides aqui, comentando em relação a isso. Bem, a gente observa no primeiro momento que nós temos uma miscigenação, ou seja, uma mistura de diversos povos. Então se a gente olhar aqui e observar bem o rosto de cada pessoa, asiático, europeu, africano, Oceania, América. Então a gente vai ver que a população ela é um pouco de mistura, certo? Bem, como eu havia dito para vocês sobre a concentração da população no Brasil, sabemos que os portugueses chegaram em território brasileiro, aqui em Porto Seguro, próximo a Salvador, e este povo, quando chegou aqui, já havia um povo habitando. Quem seriam esses povos? Pensei. Muito bem, os nativos, Ou seja, os indígenas. Então, o primeiro povo, a primeira população a habitar o território brasileiro, logicamente, foram os nativos. Aí os europeus começaram, então, a chegar com os portugueses, mais tarde outros povos. Em seguida, a gente vai ter outro tipo de população no Brasil. Qual seria essa população? Muito bem, os africanos, Trazidos para o trabalho forçado pelos europeus. E, infelizmente, eles desembarcaram em território brasileiro e daí nós vamos começar a ter uma miscigenação, ou seja, mistura de raça de povos. Aí então começa a população brasileira a ser formada entre o negro, o mulato, o índio e o europeu. Bom, pessoal, vendo aqui, o litoral brasileiro ele é mais povoado. Por quê? Logicamente, já falei para vocês, Devido os portugueses chegarem aqui, os europeus começarem a fazer, ou seja, ter suas primeiras casas aqui, próximo a Porto Seguro, a gente começa a ter as capitanias. Então começa a ter as primeiras cidades, primeiro povoado, depois os vilarejos e as cidades. E essas pessoas não saíram imediatamente em direção ao norte do país. Então foi concentrando aqui nessa região litorânea, certo? E outro fator que vai combinar com esse brusco crescimento populacional aqui é o fator industrial. Então as pessoas começam a sair do campo e vêm em busca de emprego e concentram aonde mais? Estado de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, certo? E depois outros fatores vão fazer com que a população comece a se espalhar, ou seja, a ser distribuída pelo Brasil. Então vai vir para o sul, Começa a ter já um inchaço aqui no sudeste, no centro-oeste. Isso por quê? Porque a agricultura e a pecuária já começam a se expandir e as pessoas começam a acompanhar esse sistema de evolução, certo? Bom, então, galera, em 1872 a 1940, a população brasileira teve uma taxa muito grande de mortalidade. Isso devido a quê? Alguns fatores, como condições hospitalares e sanitárias, desnutrição e algumas epidemias, ou seja, doenças infecciosas, que muitas vezes dizimavam uma aldeia indígena,
muitas vezes dizimava um vilarejo todo e até mesmo a cidade. Então, com a descoberta de algumas vacinas, né, alguns tipos de medicamento, a população começa a ter uma longevidade maior. A estimativa do IBGE, que é feita de 10 em 10 anos, é o censo demográfico, a estimativa dele é que agora em 2021 nós temos uma população de 211.755.692, ok? Então, essa estimativa ela é proporcional ao quê? A quantidade de pessoas por estado, por cidade, por país, certo? O Brasil, como eu falei para vocês, é um país populoso, é um país populoso, mas ele não é povoado. Ele está populoso em determinado lugar, mas não é povoado em direção, principalmente ao norte e ao centro-oeste. Aqui alguns fatores combinam com isso, né? Por exemplo, as aberturas de rodovias, ferrovias, fez com que as pessoas começassem então a sair desse centro aqui, dessa mancha mais escura, em busca de outros lugares, ok? Bom, aqui só uma demonstração para vocês, uma pequena demonstração. Nós temos 3 pirâmides, certo? Nessa primeira, lá para 1950, observa que a base dessa pirâmide tem um inchaço maior. Por quê? Porque aqui ainda, né, a população estava começando a se desenvolver aqui no nosso país. A segunda pirâmide, observa que nós já vamos ter um inchaço maior aqui no meio dela, certo? Aqui, pessoal, igual eu tinha dito anteriormente para vocês, algum tipo de doença, né, não deixava o homem, a mulher, ter uma longevidade maior, certo? Já nessa outra pirâmide aqui, observa você que nós vamos ter uma saturação maior no centro da pirâmide. E aqui também no topo da pirâmide começa a ter um achatamento, né? Ou seja, um alargamento. Por quê? Porque essas pessoas começam a ter uma longevidade maior graças, né, a algum tipo de antibióticos, vacinas, etc. e tal. Certo? Nesse outro gráfico aqui eu quero mostrar para vocês a comparação entre o sexo feminino e masculino, ou seja, gênero, né? Observe vocês que aqui na base da pirâmide, no começo, há uma taxa maior de sexo masculino do que feminino. Já no meio da pirâmide, a história começa a mudar, né? Nós vamos ter um número maior de mulheres do que de homens. E aqui também. Isso por quê? Porque a mulher, ela se preocupa mais, né, de ir ao médico, de procurar ajuda e etc. Infelizmente aqui também um fator que faz com que a população masculina, certo, não seja maior, são a questão da violência. Violência do trânsito, violência das drogas, né? Outro tipo de violência que acontece, o homem não consegue ter uma longevidade maior do que a própria mulher, certo? Então aqui, só para ter uma noção novamente, os estados mais populosos, São Paulo, Minas, Rio, Bahia, tá? Esses estados aqui têm aglomeração maior de pessoas devido ao polo industrial, ok? E aqui, Paraná, Rio Grande do Sul, mais baixo, né, Mato Grosso e Goiás, a agricultura e a pecuária. Bom, infelizmente nós também temos uma taxa de analfabetismo em relação à nossa população. Se nós observarmos aqui, né, o homem, em primeiro momento, ele tinha amplo de maior estudo no Brasil do que a própria mulher. Só que esse histórico começa a ter mudança, né? A partir de 2000 para cá, a mulher ela vai estar mais dentro da sala de aula, ou seja, mais preocupada e vai buscar mais a questão do estudo que o próprio homem, certo? Bom, aqui só para a gente ter uma noção rapidinho, o fluxo migratório, né? Os movimentos migratórios então no Brasil, ele começa aqui, a partir de 50 e 60, observa que a população está mais concentrada, sai do nordeste do Brasil em busca de emprego, né? Principalmente na região sul e sudeste. Nesse outro aqui, 70, a gente já começa a ter novas aberturas, principalmente Mato Grosso, devido à agricultura e etc. E nós também começamos a ter uma ida para Amazonas e o Pará. Aqui se deve ao fator, né, do recursos minerais, como ouro, ferro, etc. E aqui a Zona Franca de Manaus. Mas o fluxo ainda continua muito grande, migrando para São Paulo, Rio, etc. Nesse outro aqui, observa que
as pessoas, né, começam então a sair do sul e sudeste em busca de outros recursos, né, de melhoria de vida em regiões do norte. Aqui nós temos outra demonstração, pode observar, né, que nós temos aqui diversas direções, principalmente alguns nordestinos que moram aqui em São Paulo, Rio, etc., eles começam a voltar para suas terras natal, de origem. Por quê? Infelizmente, principalmente agora, né, com esse problema de pandemia, as pessoas começam a voltar, porque perderam o emprego, não tem condições de estar, moradia, etc. O próprio governo desses estados começa a pagar, né, a viagem dessas pessoas voltarem para suas residências, ou seja, para sua terra natal. Ok? Então nós temos aqui tipo de imigração, né, só para termos de consciência, o êxito rural, que é a pessoa que sai do campo para a cidade. Um fator que vai combinar para isso aqui é o processo, novamente, da indústria. E outro fator é que os pequenos fazendeiros, os pequenos proprietários, eles não têm como competir com os grandes proprietários de terra. Então eles começam a vender suas terras, pequena propriedade, para os grandes latifundiários, e daí então eles começam então a deixar suas terras, né? Ou seja, sua cultura, sua identidade, e vai em busca de melhoria ou de outras condições nas cidades. Tá? Nós temos migrações pendulares, ou seja, é uma migração que ocorre dentro das pequenas cidades para uma grande cidade. Bom, como eu havia dito para vocês, o Brasil então é um país de miscigenação, ou seja, vai receber pessoas de diversos países, né? E os primeiros imigrantes a chegar aqui no Brasil, logicamente foram os europeus através dos portugueses, tá? Depois nós vamos ter os africanos, aí vem o povo italiano, os alemães, franceses, etc. Então aqui nós temos imigrantes italianos, imigrantes japoneses, tá? Alemães, esses aqui, né? Tudo no período do café, da época do café, da cana-de-açúcar e até hoje a questão da questão industrial, tá? Bom, então eles estão distribuídos em todo o território brasileiro, certo? Logicamente que a maior concentração deles está no sul e sudeste do Brasil, tá? Devido novamente à questão da agricultura, da pecuária e à indústria. Bom, aqui nós temos então algum tipo de migrações, né? Rapidinho, migração internacional, que ocorre de um país para o outro. Migração interna, ela está dividida em migração interregional, que ocorre de um estado para o outro, e migração intra-regional, que ocorre do mesmo estado. Migração definitiva é aquela migração que eu vou para um determinado lugar e ali eu permaneço muito tempo, né? Nós temos a migração temporária, é aquela que a gente vai, fica um tempo lá e depois regressa novamente à terra de natal. O exemplo é aqui os boias frias, no período da corte da cana-de-açúcar, da colheita do café, etc. Migração espontânea são aquelas migrações que a gente planeja em busca, né, de objetivo como economia, política, cultura, etc. E a migração forçada. O que é a migração forçada? É uma migração que você, infelizmente, tem que sair do seu país, sua cidade, seu estado de origem, porque, infelizmente, perseguições religiosas, perseguições políticas, uma catástrofe como um tsunami, um terremoto, um maremoto, etc. Ou até mesmo uma seca, principalmente a população nordestina, e também a questão, muitas vezes, de cheias, né? Ou seja, enchente em determinados lugares. A situação é tipicamente mistura, né? Onde as pessoas que aqui residem no território brasileiro vivem, infelizmente, de desigualdades. Tipo assim, muitas pessoas têm recursos, têm onde morar, têm o que plantar, mas infelizmente a população brasileira também é uma população pobre, população carente que depende muitas vezes de ajuda de outras pessoas para a sua sobrevivência. Muito bem, então aqui nós ficamos com essa aula de hoje. Espero vocês que busquem mais informações, pesquise sobre a população brasileira, faça a atividade proposta do percurso 5 e 6, está no livro didático de vocês, certo? E na próxima aula a gente continua falando sobre população. Um grande abraço, até lá!